Olá, eu sou Laura Haddad, estamos começando o nosso programa de entrevista hoje com a presença do Edson Zogby. Tudo bem, Edson? Tudo bom. O Edson atualmente está morando em Lisboa, onde mora e trabalha. Veio especialmente a convite da DTCOM para o Brasil fazer essa entrevista. Obrigada, viu, Edson? O Edson ele é especialista em inovação e hoje nós vamos conversar sobre as inovações empresariais na Europa e o que pode ser aplicado aqui no Brasil. Conta pra gente um pouquinho do teu trabalho lá em Lisboa. Oi para todos, tudo bem? O que eu tenho feito lá é um trabalho de consultoria e formação na área de inovação, em dois segmentos. Na gestão da inovação, que é um trabalho mais ligado à administração, e na criatividade, que é um trabalho mais comportamental. Além disso, eu lancei 3 portais em espanhol, inglês e português, que é para fazer toda a troca de informações a respeito da inovação, os talentos das pessoas, os trabalhos que podem ser buscados, as ideias e tudo mais. E qual é a maior tendência que você observa hoje na Europa, Edson? Falando em inovação, a maior tendência é o investimento e o foco nas energias renováveis. Isso é um trabalho intenso de todos os governos, de todas as empresas e o envolvimento da população. Para você ter uma ideia, o investimento em bolsa de valores que mais tem atividade hoje é o investimento nas energias renováveis. Primeiro, por um motivo que a Europa ela tem um pouco, a Europa Ocidental tem um pouco de escassez de energia, né? Então ela precisa buscar novas alternativas com a previsão que existe de queda do nível do petróleo e tudo mais com o passar dos anos. E porque, principalmente, tem o lado ambiental, ecológico da coisa. Então, a grande inovação que está mobilizando todo mundo, e isso em cascata, né, gera várias coisas, gera novas profissões, novos ensinos nas universidades, novas descobertas. Para você ter uma ideia, eles criaram um sistema de aproveitamento da energia das ondas. Então, são os tubos gigantescos que ficam em alto mar e, conforme o mar se movimenta, aquilo vai gerando energia. Então, esse foco está muito interessante e, por conta disso, demanda várias outras inovações. Bom, então não é só bom para o meio ambiente, mas é bom para o mercado também, né? Fala um pouquinho. É bom para o mercado, é uma renovação no mercado. Né? A inovação é assim, ela está ligada à mudança e sempre que é mais acomodado vai reclamar um pouco, vai chiar, porque eu sabia fazer isso e agora eu tenho que aprender a fazer uma coisa nova. Mas o mundo é assim. Então, certas funções, né, um operador de telex, né, que existia antigamente, hoje não existe, né? Ele tem que aprender a fazer outro trabalho. Então, essa demanda desse foco principal nas energias renováveis é uma coisa interessante. E é uma coisa que eu acho que o Brasil devia ter atenção. Eu sei que está uma festa muito interessante e tem todo sentido de ser a respeito do petróleo, né, do pré-sal. O mundo inteiro está acompanhando isso. Lá na Europa a gente escuta muito sobre o petróleo brasileiro. Mas nós sabemos que existe uma tendência das reservas diminuir na linha do tempo, mas o principal não é isso. O principal é a energia limpa. Então, o Brasil ele pode, pensando já naquilo que acontece, que eles pensam nas renováveis e no Brasil descobrindo o petróleo, que o Brasil tem que pensar em fazer as duas coisas. Porque aí ele pode usar a energia limpa e pode vender a energia do petróleo para outros países. Então, assim, agregar aquilo que acontece lá ao momento que a gente tem aqui. Isso eu acho muito interessante. Essa mudança de conceito, assim, em termos do que você falou antes, né? Eu fazia uma coisa, agora eu sou obrigada a fazer outra, né? Isso já é uma mudança conceitual que já vem há algum tempo, em termos de meio ambiente, né, no sentido da inovação. Isso é mais comum na Europa. Eu acho que o europeu ele tem mais isso arraigado, dessa facilidade dessa mudança. Do Brasil, eu acho que isso é um pouquinho mais duro, né, um pouco mais difícil essa mudança. É interessante. Em termos, lembra que eu falei gestão da inovação e criatividade. Em termos de comportamento, que é a criatividade, o brasileiro aceita com muita facilidade. O povo brasileiro aprende e se adapta à mudança muito rápido. O que eu sinto mais dificuldade é na estruturação para comportar a mudança. Então, por exemplo, se as entidades públicas, as empresas, elas se estruturam para inovar, o brasileiro vai inovar com muita facilidade. Vai ser o país destaque do mundo em termos de inovação, mas precisa da estrutura. Na Europa é ao contrário. Na Europa, eles se estruturam muito rápido e existe uma resistência do povo porque eles são mais tradicionalistas. Então, o que acontece? O meio de fazer com que as pessoas inovem é dar muita formação.
dá muito curso, orientação, tal, e informação, para que a pessoa aceite a mudança, porque eles são mais velhos, em média, como o povo, então eles têm mais resistência. Mas a parte estrutural que dá suporte à inovação, eles são muito rápidos. Aí isso, de certa forma, contribui, então, para esse movimento europeu, no sentido da inovação, pela estruturação propriamente dita. Exatamente. Esse é o ano da inovação e criatividade, o ano europeu da inovação e criatividade, e existe muito fomento de capital, de incentivo, de projetos, de intercâmbio, visando a inovação. Até porque isso não é uma coisa da Europa, isso é uma coisa global, né? O mundo está todo competitivo e tem que inovar para poder competir, né, no mercado global. Sim. Né? E a gente pode ter um comparativo aqui no Brasil, Zogby, nesse sentido? O Brasil tem algumas entidades que são muito importantes em termos de inovação, eu acompanho isso quando eu estava aqui, acompanho de lá também. Então tem órgãos, um órgão maior do Brasil que eu vejo que se movimenta em dar formação e orientar é o SEBRAE, né? E o interessante do SEBRAE é que ele pega o pequeno e médio. Isso é importante porque a grande empresa ela consegue ter uma estrutura maior para comportar e até investir melhor em inovação. E os órgãos públicos aqui, eles têm assessorado o pequeno e médio como o SEBRAE e como o Ministério da Ciência e Tecnologia agora tem um portal de inovação. E é importante que o pequeno e médio saiba do que se trata, o que é inovação, por quê? Porque ele é o fornecedor do grande. Né? Então todo o mercado, a cadeia de valor se beneficia por igual. E na iniciativa privada, a gente tem algum movimento? Aqui a iniciativa privada tem os ícones, né? Os ícones que aparecem na Europa são os ícones que a gente vê aqui em termos de inovação, a Embraer, né? A própria Petrobras, né? A gente escuta falar bastante, mas eu acredito que a estruturação lá, em termos de empresa em prol da inovação, é maior por um motivo. Eles estão investindo fortemente em aproximar a empresa da universidade, do mundo acadêmico. Que o problema do mundo até hoje, em termos de inovação, o maior que existiu é isso. Tem muita distância entre a empresa e o mundo acadêmico. O pessoal da academia está envolvido com a teoria, com desenvolver essas coisas todas, né? E o pessoal das empresas é empresário, ele quer ver o giro das coisas e tudo mais. Tem um comportamento distinto, mas está começando a ter uma consciência que tem que se aproximar. E eles estão criando empresas, organizações para gerar essa aproximação. Aqui também já tem alguns movimentos embrionários. Instituto de Inovação, que está ligado à USP e tal. Então, eu acredito que na sequência isso vai acontecer aqui. Mas precisa ter uma consideração e um empurrãozinho maior no assunto. A gente tem se falado em tempos de crise, né, sem precisar datas, mas a crise sempre é uma sombra, né, que nos acompanha aí há algum tempo. Isso tem atrapalhado a inovação? Na verdade, a crise é a maior amiga da inovação, né? É aquela história que todo mundo sabe, que é manjado do chinês, né? Crise e oportunidade. Realmente a crise é um momento histórico, isso já aconteceu em outras épocas, é onde mais se inova, onde mais as pessoas percebem que aquilo que vinha sendo feito não serve mais, tem que ser feito de outra forma. Ou aquela pessoa que vinha fazendo um negócio e que o mercado, como encolheu, ficou muito competitivo, ela ficou fora do mercado, ela tem que fazer uma coisa nova, não tem mais espaço para ela. Os concorrentes dominaram, por exemplo. Ela era um player de mercado não muito forte e ficou de fora do disco que está girando. Então eu vou fazer outra coisa. Fazer outra coisa, o que significa? Eu vou aprender, eu vou descobrir, eu vou inventar, eu vou inovar. Então é esse processo da crise que gera essa coisa. E na Europa eles têm apostado fortemente, por causa do assunto da crise, em inovar. Eles têm se conscientizado disso. No Brasil, a diferença, né, que eu percebo, é que o Brasil ele vem num boom econômico, histórico. De um bom momento também. De um bom momento, o mundo enxerga isso não é uma coisa interna, o mundo percebe que o Brasil ele está caminhando bem em termos de nação emergente. Então, foi um movimento contrário, pode-se assim dizer? Ele não sentiu tanto a crise e talvez por isso não tenha tanta foco, tanta energia colocada em cima da inovação. Entendo. Mas é importantíssimo o Brasil inovar. E no caso, na crise, ela obriga o conservador em relação ao inovador até a se, de repente, mudar mais, né, mudar determinados conceitos já levados há anos e que faz com que a pessoa realmente mude, né? Em termos, o conservador ele talvez tenha uma mudança até mais radical do que o inovador que já vem ou não. Aí é outro fator importante, foi boa essa pergunta que você fez. Novamente, como eles têm essa história de ser mais tradicionalista e ter mais dificuldade para mudar, o recurso que eles acharam para buscar a inovação é se aproximar da universidade.
né? E isso é uma coisa mundial, não é nem da Europa nem do Brasil. As universidades têm prateleiras de teses de mestrado e doutorado que são coisas excepcionais e que estão lá paradas, né? Porque não tinha essa proximidade. O europeu buscou esse caminho, ele foi atrás da onde tem a prateleira de inovação para inovar. O brasileiro, ele meio que se contenta com as próprias ideias, mas ele corre um risco, e isso é importante realçar, porque quando o brasileiro tem uma ideia, ele tende, isso é do ser humano, não é só do brasileiro, e a ideia dá certo, ele ganha dinheiro com aquilo, com a empresa, com aquele negócio que ele produz e tudo mais, depois ele tende a ficar surfando o sucesso daquela ideia, sendo que é o momento dele inovar rapidamente em seguida. Então, o brasileiro tem a cintura para inovar? Tem, mas de qualquer maneira é importante ele observar na Europa que aproximar com o mundo acadêmico é importante e também contar com a colaboração de terceiros é importante, não ficar surfando só o sucesso. Mas o brasileiro não se fixa na ideia de que ele é o mais criativo. Eu acho que ele tem que buscar o estudo, né, a informação, mas tem essa coisa do brasileiro ser mais criativo, não tem? De driblar a crise com aquele nosso jeitinho, mas essa criatividade realmente ela existe, ela, em tempos de adversidade ela se torna até mais evidente, pelo fato do Brasil já viver de uma história em tempos difíceis, assim, ou não, isso não é... E aí é até um negócio polêmico, mas eu vou falar. Esse negócio é um dos mitos que a gente tem aqui no Brasil, que o brasileiro é o povo mais criativo do mundo, e não é. Eu já conheço vários países, convivo, e todos os países são muito criativos, existem as pessoas mais e menos criativas, né? Mas quando o brasileiro fala que é muito criativo, eu acho que até na parte motivacional é bom, ele se motiva e ele vai atrás, ele não cria uma própria barreira para criar, né? Ele quebra os bloqueios. Nós somos criativos e vamos, né? Mas em termos de comparação, quase todos os países que eu conheço são muito criativos também. Edson, a gente volta já, tá? Olha, no segundo bloco a gente continua falando sobre inovação, sobre a inovação na Europa e o que pode ser aplicado aqui no Brasil. O assunto é interessantíssimo. A gente volta já. E voltamos com o nosso programa de entrevista hoje com o Edson Zogby, especialista em inovação, falando justamente sobre as inovações na Europa e o que pode ser aplicado aqui no Brasil. Continuando, Edson, a gente tem essa parceria da iniciativa privada com as universidades. Um exemplo prático, assim, dessas parcerias, tanto na Europa como aqui no Brasil. Por exemplo, um grupo grande, Universidade Lusófona, né, em Portugal. Eles têm, dentro dos cursos, quando os alunos se formam e depois eles começam a fazer pós-graduação, mestrado, alguma coisa assim, eles formam as empresas de assessoria ao mercado. Normalmente, o mercado não consegue absorver todos os alunos que se formaram, né? Nem todos conseguem emprego imediatamente. Então, aqueles que não conseguiram emprego, eles podem participar dessas mini empresas de consultoria que vão criar os planos estratégicos para as pequenas e médias empresas. Porque o pequeno e médio empresário ele não tem uma infraestrutura, nem ele mesmo tem tempo suficiente para fazer um plano para buscar inovação. A inovação ou acontece porque alguém teve uma ideia, ou ele mesmo teve uma ideia, né? Depois eu vou voltar a falar do sucesso, mas normalmente os recursos humanos, tem pouca gente, então aquilo está meio limitado, ele precisa de uma ajuda para até conseguir um financiamento, um apoio de um governo, alguma coisa pública, um capital de risco, de banco também. Então o que acontece? As universidades, elas criam essas mentorias que se abrem para fazer as reuniões com as pequenas e médias empresas e fazem os planos. E dão, inclusive, a orientação, olha, o teu caso é mais para capital de risco, para investidores de risco, o teu caso é mais para buscar um empréstimo no banco. Então, toda essa orientação que é dada pela universidade já facilita a vida do empresário. Agora, também tem a opção do empresário descobrir o que acontece em termos de investigação, né, de pesquisa, de novas descobertas no mundo acadêmico. Então, algumas coisas são mais na área administrativa, como essa orientação dos planos que eu te falei, outras coisas são mais na área científica, tecnológica. Então, é um microempresário que trabalha na área de injeção de plástico, ele faz garrafinhas, e ele está com dificuldade por causa da tampa da garrafa. Então, esse setor é um setor assim, evoluidíssimo na Europa, que é importante até falar para os brasileiros, que é o setor de embalagens.
né? É até gozado, porque eu, quando cheguei lá, eu estava acostumado com o jeito de abrir embalagens brasileiras, cortar tudo, e chegou lá eu errava constantemente, porque toda embalagem tem um processo inteligente de abrir, para você dosar o produto, ou para você fechar novamente e o produto não estragar. Eu passei por isso. Inclusive, as nossas embalagens testam as nossas paciências, assim, né? Porque, de repente, quando você perde, você rasga, né? Claro, cai tudo. E lá então, não. Eles se preocupam muito com isso. Então, o que acontece? O pequeno empresário, ele vai até a universidade e fala, eu estou querendo desenvolver, eu estou com este problema. E a universidade faz o quê? Se ela quer ensinar o aluno a se adequar ao mercado, então ele tem uma diretriz para aquilo que ele deve inventar. Então, quando ele fizer a pesquisa em cima disso, a tese toda, o trabalho dele de formação em cima dessa busca, aquilo não vai para uma prateleira. Aquilo é prático. Ele inventou a tampa da garrafinha que aquele pequeno empresário do Porto, lá em Portugal, ou de Barcelona, queria, e isso vai para o mercado e vai funcionar. Então, tudo se torna um caminho fluido da teoria para a prática. É um caminho rápido, né? Rápido. Desde do invento... Depende da solução que se busca. Né? Se for uma solução farmacêutica, para uma doença grave, as coisas são mais demoradas, obviamente. Mas o que importa é que se entenda o processo, que não haja nenhuma restrição, que o empresário sinta liberdade. Então, aqui no Brasil, o que acontece? O empresário não acessa a universidade. A universidade está hermeticamente fechada. Existe até um certo nível de arrogância que a gente percebe nesse sentido. E isso é histórico. E o empresário está lá na dele. Então, um longe do outro. O que precisa? Fazer o mesmo caminho que eles estão fazendo lá. Criar esses elos de aproximação. E tem gente, o ex-aluno que está ali, ele é praticamente voluntário para ajudar no processo. Porque ainda ele vai entrar numa fase. E talvez por participar desse processo ele tenha emprego depois. Porque ele já tem uma experiência de algo que entrou no mercado. Então, aqui tem exemplos, eu já mencionei o Instituto de Inovação, está ligado à USP, de empresas que se estabelecem e ficam fazendo a ponte entre a universidade e a empresa. Já acontece, mesmo na área de comunicação, a ESPM tem a agência ESPM, que ensina os alunos a se portar como agência de propaganda, as escolas de administração também têm. Então, já existe uma iniciativa, mas ainda é mais embrionária, precisava ter eu acredito que o que faria isso acontecer melhor aqui no Brasil seria a força do aluno cobrando da universidade que isso aconteça e o empresário indo à faculdade também. Essas incubadoras que existem em universidades, elas, de certa forma, claro, ainda um pouco tímido aqui no Brasil, não posso estar falando, mas acredito que não tem essa força que tem na Europa, né? Desses laboratórios. É interessante essa menção. O Brasil, em algumas coisas, ele tem vantagem. Talvez ele não perceba que tem vantagem. Então, tem muito mais incubadora no Brasil do que na Europa. Na Europa existem esses processos, porque a Europa tem a facilidade de estruturar, como eu falei. Então, como ela estrutura, o processo funciona. Aqui, como tem dificuldade de estruturar, surge uma incubadora, que é um conceito de um nicho onde brotam as ideias. Então, se você entrar no portal do Ministério da Ciência e Tecnologia, você vai perceber que existem várias, agora, nos últimos 1 ano e meio para frente, surgiram várias novas incubadoras se cadastrando ali para trocar ideias e formar as redes e tudo mais. Então, o Brasil, ele está criando um formato diferenciado de tratar esse processo, que eu acredito que também é um formato. Mas é bom que ele não tenha só esse, é bom que ele tenha o outro também mais estruturado. Por quê? E aí eu faço um parênteses que é muito importante. Porque o Brasil, ele não tem que olhar só para o umbigo Brasil. Ele tem que olhar para o resto do mundo. E o resto do mundo tem que enxergar um país que tenha processos que funcionem. Que as pessoas estão sendo formadas, que elas estão aprendendo, que elas estão... O resto do mundo tem que chegar, principalmente o primeiro mundo, Europa, tal, Estados Unidos, tem que enxergar que o Brasil está se estruturando porque isso transmite uma seriedade. Quando você transmite essa seriedade dos processos, você atrai capital. Então é muito legal isso. Mas a incubadora é uma sacada brasileira muito forte que tem que continuar acontecendo. E esse mundo científico e mundo acadêmico, o que ele difere na Europa e no Brasil? Aqui é mais hermético, aqui o mundo acadêmico é mais teórico, está mais distante da prática. Né? Acho que pela própria história, pela própria formação das universidades, isso foi acontecendo. Mas, nos últimos tempos, o mercado universitário brasileiro teve uma expansão violenta. E isso começou a mudar o jogo. Tem outra coisa também que está ajudando muito. Não é só o mundo acadêmico, científico, que pode fomentar a inovação junto às empresas.
né? Toda a infraestrutura que existe de cursos, de formação, de e-learning, isso tudo também está evoluindo rapidamente e está deixando as pessoas com uma autoconfiança muito grande. Porque assim, para você inovar, você tem que ter autoconfiança. As pessoas têm medo de dar ideias, ela pode até ter a ideia, mas se ela não tiver autoconfiança, ela não passa a ideia para frente. Então, quando a pessoa busca formação na universidade, a formação acadêmica normal, ou faz algum curso, ou ela se informa de alguma maneira, tem o que eu mencionei, o e-learning, porque o país é gigante, o Brasil é muito grande, então é importante que a informação chegue em todos os lugares, e o e-learning chega, né? Porque chega via internet ou via satélite, então tudo isso é muito importante para que a pessoa ganhe confiança nela mesma e aí ela consiga externalizar as ideias e viabilizar. Aproveitando que a gente está falando um pouquinho de tecnologia, informação, como é que anda a tecnologia na Europa? Nós somos realmente, assim, um tempo atrás do que eles, ou eles são... Não, como é que está essa relação aí, aqui e lá? Faz um comparativo Você é apedrejado, né? Não, mas eu sou brasileiro e fã do Brasil, e isso é importante falar. O Brasil está atrasado em tecnologia em relação à Europa por uma questão econômica, porque lá é primeiro mundo, tem muito mais dinheiro e aí as coisas se tornam mais fáceis, né? Mas esse atraso tem diminuído historicamente. Mas o que eu sinto muito forte é que o Brasil segue o modelo mais americano do capitalista, onde tem acesso à tecnologia quem tem dinheiro. A Europa ela tem uma estruturação mais socialista, então eles jogam muito a tecnologia para os órgãos públicos. Então a tecnologia próximo, né? Chega no cidadão. Vou te dar uns exemplos. Né? Eu estou na minha casa, eu entro no site do Ministério da Saúde e eu procuro um oftalmologista. Quero fazer a consulta para ver se eu vou precisar usar óculos. Eu consigo agendar a consulta pela internet e em 5 minutos vem um SMS no meu celular, que eu coloquei ali no cadastro, confirmando o dia e a hora e o doutor que eu vou falar. Então é o órgão público organizando a tecnologia a favor do cidadão. Uma coisa mais banal ainda, um ponto de ônibus. Né? Então, todos os pontos de ônibus que você vai, você encontra o mapa da região toda que você está, com as linhas que cruzam, os números e tudo mais. E também tem um reloginho ali, um poste com relógio com os números das linhas que passam ali, um relógio digital, e tem uma anteninha. Então fica lá, se eu quero pegar o ônibus número 51, né? Eu estou lá esperando o ônibus, eu olho lá, linha 51, 7 minutos. Então, daqui 7 minutos, então eu vou esperar. E aí daqui a pouco abaixa, 6, 5, 4, quando eles começam a piscar, o ônibus está na minha frente. Você pode até sair e retornar dentro daquele tempo que você sabe que ele vai estar ali. Exatamente. Ou se aquele ônibus vai demorar muito, eu pego outro, depois faço um intercâmbio, faço a interligação com outra rede. Então o transporte público, ele fica com uma qualidade de vida através de uma solução simples. Sim. O ônibus tem uma antena que avisa aquele ponto, quanto tempo ele está de distância. Otimizando a vida, né, o tempo do cidadão. E se o poste não estiver funcionando, caiu um raio, aquele poste está apagado. Você tem a opção, naquele mapa, como você está se situando no ponto de ônibus, de ter um número de SMS. E tem o número do mapa onde você está. Então você põe o número do mapa onde você está, a linha que você quer pegar e manda o SMS. Dali a pouquinho vem. Quantos minutos falta para o ônibus chegar? Gente, mas por que não tem isso aqui? Tudo bem, eu sei que isso demanda investimentos, são sistemas, mas depois que você... É como quando você consegue instituir, instalar numa cidade a rede de esgoto, a rede de água, a rede elétrica. Está instalado? Está instalado. Você pode até modernizar, mas aquilo está instalado. É a mesma coisa com esses recursos tecnológicos. Tem um investimento inicial da instalação, você coloca aquilo e aquilo vai ficando e vai funcionando, as pessoas se adaptam e ganham muito qualidade de vida. Isso que é importante. Sim. Então, a diferença da tecnologia em relação, por exemplo, Estados Unidos e Europa é essa. Lá nos Estados Unidos, para você ter a tecnologia, é algo que você vai comprar, depende do capital. Na Europa, ela vem através da organização pública, e é uma sensação muito gostosa que a gente tem. Então, no dia a dia, você vai perceber tudo isso. Mas o que me passa, assim, você falando sobre esses exemplos práticos, que as ideias, elas são relativamente simples, essa questão, né, que você falou, mas essa aplicabilidade no Brasil parece, até por conta de todo o nosso problema né, do governo em resolver tudo isso, é mais difícil a aplicabilidade dessas ideias, porque os brasileiros também têm ideias boas que muitas vezes não conseguem sustentá-las por uma falta de condições e infraestrutura para isso. Aí né? são 3 momentos importantes para falar. O primeiro é a ideia em si, né? Esse acontece aqui, acontece em qualquer lugar do mundo. O segundo é você viabilizar a ideia.
né? Que a criatividade é você ter a ideia. A inovação é você pegar e tornar aquilo real. Esse é um processo. Para isso você tem que ter gente que trabalha. Então o ponto de ônibus que está ali é uma ideia simples para quem está consumindo aquela ideia. Eu estou lá no ponto de ônibus, olho o reloginho e falo, ai que delícia, eu sei quanto tempo vai demorar o ônibus. Mas para alguém criar aquele sistema todo, se tornar a ideia realidade, tem muita gente trabalhando, é geração de emprego, isso é excelente. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o investimento. Então, ou é um investimento público, se é um país mais socialista e tal, mas o Brasil tem a possibilidade de fazer isso com patrocínios. Basta, porque o Brasil tem esse lado também muito capitalista no modelo americano. Então, se a ideia não vem pela área pública, você pode oferecer para a área pública desde que você articule um patrocínio que viabilize aquela ideia. Sim. Então, eu acho que o bom do Brasil é que ele tem toda a condição de misturar essas duas coisas. O Brasil é campeão em misturar. Ele misturou gente, né? Todo mundo aqui no Brasil é mistura de várias diversidade raças. Já tem muito tempo. Então, a facilidade de misturar, o Brasil devia aproveitar nesse sentido. Ele misturar o que tem de inovação em prol da comunidade, no estilo socialista europeu, com o que tem de inovação em prol de negócios dos americanos, que isso a gente já está mais acostumado. Falando um pouquinho de pequenas e médias empresas, né? Como é que funciona a inovação nessas empresas? Olha, como é que elas inovam? A pequena empresa, normalmente, uma empresa surge normalmente porque o dono teve uma ideia. Ele teve uma ideia, ou é uma oportunidade ou uma ideia. Uma oportunidade é assim, se eu tenho um amigo que tem uma fábrica de bicicletas, eu tenho a oportunidade de fabricar pneu, então tudo bem, isso foi uma oportunidade. Ou eu tive uma ideia e falei, olha, por que em vez de fazer a máquina de lavar desse jeito, eu vou fazer a máquina de lavar funcionar de outro jeito, que vai economizar mais energia ou que vai ficar melhor a lavagem da roupa. Então, isso é uma ideia. Aí, normalmente, as empresas surgem nesses dois casos. O que é difícil, depois na linha do tempo, é ter a segunda ideia, né? Então, por isso que o empresário tem que se abrir. Ele tem que se abrir para as outras ideias que vêm de fora. Largar um pouco o sucesso que eu falei no outro bloco, né? Que ele está curtindo o sucesso da primeira ideia, mas pensar que ele vai ter que ter outras ideias. Mas aí há essa aproximação com o mundo acadêmico, pode-se assim dizer? Nesse segundo momento? Vai ajudar demais. Então hoje, o termo principal que se ouve na Europa e no resto do mundo é o Open Innovation, ou seja, a empresa se abrindo para receber as ideias. Porque, eu vou te dar um exemplo prático. Numa loja, eu tive numa loja na Espanha, uma loja famosa de roupas e que está com muito sucesso. E eu vou comparar o exemplo aqui do Brasil. Quando você vai numa loja aqui no Brasil e compra roupa, o último lugar onde você passa é no caixa para pagar. E normalmente aqui no Brasil, eu conheço esse ramo bem, o caixa está de mau humor. Ele vai pegar o teu cartão de crédito, vai passar, vai te jogar lá de volta, perguntar se quer nota. Às vezes não olha nem na tua cara. E essa empresa, ela decidiu que o caixa era uma pessoa com preparo melhor para coletar toda a informação do que aconteceu na experiência de compra, porque eu entrei na loja, fui atendido, eu vesti a roupa e tudo mais. Então o que acontece? O caixa começou a perceber e relatar tudo isso. Então, ele está buscando as ideias do próprio consumidor. Está ali. É um mar de ideias e que é desperdiçado normalmente. Então, uma fonte de ideias é o próprio consumidor, que você pega, coleta tudo isso e joga na mão de quem pode desenvolver. A outra fonte de ideia é o meio acadêmico. Mas mesmo o meio acadêmico às vezes erra, porque ele acha que o mercado quer aquilo, trabalha, desenvolve, põe gente para criar tudo aquilo e na realidade o mercado não quer aquilo, porque está distante. Então o bom é fazer o meio acadêmico, Brasil, né? Criar um ciclo onde ele conheça, identifique no mercado e isso viabilize para os empresários. O próprio empresário pode se colocar no meio do mundo do consumo e do meio acadêmico e falar assim, olha, eu descobri que os clientes querem isso, vocês me ajudam a inventar? Entendeu? É um processo que, na realidade, é uma questão de se comunicar e criar esse fluxo. Então a empresa tem que se abrir. Essa é a grande coisa, essa é a grande chave, ela tem que se abrir para receber ideias. E pela internet, essas redes que eu criei, são para isso, onde as pessoas vão lá e colocam ideia. Eu posso colocar uma ideia a partir de onde eu moro, em Lisboa, e alguém da Austrália que dê ideia, né? Um pouquinho, Edson, tem mais inovação para você no terceiro bloco. A gente volta já já. E voltamos nesse terceiro e último bloco,
falando sobre inovações no mercado europeu e o que pode ser aplicado aqui no Brasil. No bloco anterior, Edson, nós conversamos sobre as pequenas e médias empresas. E as grandes empresas, como é que elas se adaptam a essa questão da inovação? Como é feita essa inovação? Bom, partindo de novo do referencial que eu tenho tido de lá para comparar com o caso aqui, né? As grandes empresas da Europa, eu tenho percebido que elas têm um investimento muito forte em se aproximar do consumidor o máximo possível, para trazer dos desejos do consumidor as ideias, as inovações, as melhorias dos produtos e tudo mais. E nem sempre isso é fácil, porque se é uma indústria de roupas que tem a fabricação das roupas, as lojas, ela está no próprio canal de distribuição dela conversando com o consumidor. Mas se é uma indústria que está distante do consumidor, ela vai depender do comércio que vende os produtos para descobrir o que o consumidor gosta. Então eles têm investido nisso, que é um trade, né, onde existe uma inteligência que se destaca da indústria e vai buscar essa informação, fazendo pesquisa com câmeras, onde a pessoa, se for, por exemplo, a Europa Latina, o povo latino tende a ser agradável na pesquisa e não falar a verdade. Então é importante a pesquisa com câmeras, onde você capta a realidade da pessoa com o produto e tudo mais, sem ela precisar se expressar. Mas essa busca é muito forte de saber o que o consumidor quer. Outra coisa que a empresa grande tem feito, e para ela é mais fácil, é abrir a empresa para o universo de pesquisa e desenvolvimento, né? O setor de P&D, que a gente chama, né? Ou seja, ela tem um setor que é encarregado de novos produtos, de novas ideias e tudo mais, mas não contar só com aquela equipe, né? Porque aquela equipe, pelo próprio contingente que está ali, ela tem o próprio limite de trabalho. Ou seja, ela começa a fazer que toda pessoa do mundo pode colaborar. Isso é o universo wiki que se fala hoje em dia, que vem de Wikinomics e tudo mais. A empresa se abre às ideias do mundo inteiro. E a internet é super facilitadora. Basta que a empresa tenha um portal e ela divulgue. Ela cria concursos, ela cria prêmios para fazer isso. E tem uma outra coisa interessante. Se a marca é muito famosa, normalmente o consumidor, ele tem receio de opinar contra a marca. Ele acha que fica chato, as marcas de luxo principalmente. Então, alguém tem receio de falar mal daquela caneta de luxo ou daquela marca de perfume, porque acha que vai comprometer a própria imagem julgando. Então, tem algumas empresas do segmento de luxo, grandes empresas, que pagam para o consumidor falar a verdade. Né? De alguma forma, elas justificam que falam assim, não, eu não quero que você elogie. De alguma forma, esse pagar pode ser de várias formas, pode ser ganhando um jantar, uma viagem, alguma coisa, mas eles querem a realidade, né? Ou seja, nenhuma distorção na informação para transformar o produto e tornar o produto melhor, ainda mais competitivo. Bom, aqui no Brasil tem multinacionais que seguem o padrão, esse padrão, e fazem, mas as empresas brasileiras também têm como fazer. E a abertura às novas ideias, a empresa brasileira tem que investir fortemente nisso. Ela tem que colocar no site dela, de alguma forma, que ela está aberta à opinião das pessoas, às ideias, lançar prêmios e tudo mais. Porque o povo brasileiro tem muita condição de colaborar com esse desenvolvimento. Essa questão, até falando das empresas brasileiras, elas aproveitarem essas oportunidades, até porque o momento é de inovação. Exatamente. Exatamente. Então, como é que elas podem... O Brasil tem uma tradição de copiar produtos, né? O empresariado brasileiro tem uma tradição de copiar produtos, porque até esse determinado momento isso foi vantajoso. Acontece que nós concorremos hoje com uma China, que fabrica muito, uma mão de obra praticamente ridícula o preço. Então, o produto da China tem qualidade e fica muito competitivo. Então, o que acontece? Para o brasileiro, a inovação não é mais uma questão de opção. Se o Brasil realmente está sendo um país emergente e passando para outro nível, forçosamente ele tem que ter as ideias próprias, ele tem que ter os produtos próprios, ele tem que ter o próprio setor inovador. Então não é uma opção do brasileiro, o empresariado brasileiro não tem opção de copiar, porque quem tem empresa aqui no Brasil sabe disso, chega lá o produto chinês que custa 1/10 do preço. E o consumidor não quer saber, se é mais ou menos parecido, ele vai levar. Então, o empresário brasileiro, agora, não por opção, por uma condição da própria evolução do país, ele vai ter que entrar em processos de inovação. Porque o mercado global, ele assusta no primeiro momento, né? Principalmente para quem tem pequena, média empresa, né? Esse caminho, Isso é uma coisa muito importante. É uma coisa que o Brasil tem que enxergar, todas as empresas brasileiras, e
pequena, média e grande, tem que enxergar, que é internacionalização. O Brasil está no melhor momento histórico de internacionalizar as empresas. O mundo está receptivo ao que é bom, mas tem que ser inovador. Você não vai querer internacionalizar algo que você está copiando de outro país, não é novidade. Mas veja, tem vários casos, né, de empresas que têm produtos realmente típicos do Brasil, que têm uma aceitação grande e que foram para outros países e estão sendo um sucesso incrível. Primeiro, a maioria dos países da Europa, eles amam os brasileiros. Eles gostam do jeito do brasileiro. Então, se o brasileiro, com essa situação já favorável, essa receptividade, chegar com ideias inovadoras, né, com uma estrutura boa comercial para oferecer, colocar um braço da empresa dele em outro país, ele vai se dar bem. E aí, a internacionalização parece um negócio difícil, na realidade não é. Porque hoje nós temos várias associações, câmaras de comércio, de Brasil e Portugal, Brasil e Inglaterra, Brasil e Itália, que tem lá nos sites várias oportunidades de internacionalizar a empresa, ou seja, levar os produtos para fora, para outros lugares. E isso é uma condição hoje, porque o mercado é global. Até porque essa busca pelas soluções, já que você mesmo disse que a reputação precede até o brasileiro, né? Essa fama de que gostam da gente lá, esse caminho, então, é realmente válido que a gente busque as nossas soluções e pare de copiar, nesse sentido isso é que nós temos já... Nós temos toda a condição. Por quê? Porque o Brasil, ele tem a mistura, ele tem a multiculturalidade, é uma genética toda misturada. Então, só no Brasil você vai encontrar alguns pratos que são, de raiz, pratos de 3 países distintos misturados. Né? Por quê? Porque o Brasil ousa, o brasileiro ousa. Né? Em nenhum lugar do mundo você vai ver a quantidade de tipos de pizza que tem aqui. Né? A gente tem nenhum lugar do planeta tem 100 e tantos tipos de pizza. Você vai lá e não sabe nem o que escolhe. Todas boas, né? E por quê? Porque ele pegou ingrediente que não era da pizza, era o cogumelo francês e enfiou na pizza. Era não sei o que lá, japonês e enfiou na pizza. E isso funciona. Isso é inovação no bem básico. Né? Então eu digo, a pizzaria consegue inovar, a empresa média tem que investir em inovar e a empresa grande também. O grande caminho hoje é a abertura, ou seja, a empresa divulgar no mercado que ela aceita ideias. Tem gente que está disposta a dar ideia de graça. Tem gente que só pela realização, pela própria realização, está disposta a dar ideia de graça. Tem um caso de um médico europeu que começou a dar ideias para uma empresa. Ele é médico, ele deu ideias na área de cinema. E ele deu 20 ideias inovadoras. E ele é médico. Ele nem pediu um tostão, ele deu por vontade própria, porque ele tinha amor por esse lado. Então, mas teve que alguém falar para ele, aceitamos as suas ideias. Porque se você falar assim, não, você tem ideias, tem que ficar batendo em todas as portas oferecendo ideias, você desanima as pessoas. As empresas têm que fazer o processo ao contrário. Abrir e declarar no mercado, aceitamos ideias. E o Brasil, se fizer isso, vai ter um destaque esplêndido. Mas é uma via de uma mão só, assim, quando eu digo que o Brasil, mesmo sendo um país tão grande, essa busca do mercado externo, como é que funciona isso? E o mercado interno, né? É um país que também tem uma diversidade muito grande, de região para região. É complicado isso, né? Porque... o que acontece é que a gente tem que entender o momento histórico, né? Para poder... O que eu estou fazendo aqui é trazendo uma visão, é um tipo de um aconselhamento, né? Então, tem que entender o momento histórico. O Brasil é um país muito grande, um país enorme, né? Mas ele não tem um mercado de consumo com um poder aquisitivo tão grande. Ele tem nas regiões mais ricas, né? Mas nem todas as regiões do Brasil têm um poder de consumo forte. Então, a gente não pode, o empresário não pode e não deve esperar que o Brasil tenha o poder de consumo para depois internacionalizar. Porque o momento histórico está de portas abertas para o Brasil internacionalizar. Então, o que ele tem que fazer? Tem que fazer aquilo que está mais fácil. Não que ele não deva fazer o outro. Ele deve buscar o mercado, cobrir o mercado inteiro brasileiro. Mas prestar atenção que os outros países estão de portas abertas para ele levar os produtos. Então, fazer as duas coisas, né? E se tiver dificuldades no Brasil, tiver estagnado por causa de poderio econômico das pessoas, de comprar tal produto, mas o produto cabe muito bem em um país mais rico e tudo mais, ele tem que seguir esse caminho. Ele não pode ter esse medo. E tem boa assessoria para isso. Você acha que essa estagnação que você fala desse mercado, até mesmo pelo perfil do consumidor brasileiro, isso força também para que a empresa olhe para fora? Não, eu acho que o consumidor brasileiro, ele aprende muito rápido. O brasileiro é terrível.
O consumidor brasileiro aprende muito rápido e a gente vê pelo número de celulares que tem no país. Tem quase 1 para 1. Né? E é um país que não tem esse poder econômico todo e a coisa foi disseminada muito rapidamente. Mas, então eu acho que isso não seria uma restrição. A restrição é econômica. Às vezes as pessoas querem ter a inovação, mas aquilo custa. É diferente da inovação que eu falei no sentido público. No sentido público, ela vem através de um benefício, você pagou um imposto e a área pública coloca aquela inovação a seu favor, você ganha qualidade de vida. Outras são aquelas que a gente quer comprar como um bem, um acessório do automóvel, alguma coisa para casa, e a gente sabe que o Brasil não tem esse poder econômico todo. Isso tem evoluído, a gente tem acompanhado e tem sido muito bom, mas existe um mundo inteiro esperando, por causa da globalização, que o Brasil apresente as novidades. Você é emergente, o que você tem para mostrar? Abre a sua casaca e mostra os produtos. Então, quem fizer isso vai se dar bem. E em relação a outros países emergentes, como fica essa questão do cativa, né? Do brasileiro que cativa, pelo empreendedorismo, que a hora é do Brasil, mas em relação à Índia, à China, outros mercados, mais ou menos na mesma etapa, nós temos o BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China. A China tem, em números, né? Feito números muito mais impactantes em termos de crescimento do que o Brasil. A Rússia também e a Índia também. Dos 4, o Brasil vem na retaguarda. Mas o Brasil tem uma condição interessante. Ele tem uma condição, em comparação caso a caso, favorável. Por exemplo, a China tem um regime de governo fechado. Então, por exemplo, quando você fala internet na China, ainda é embrionário. E no Brasil é uma coisa exponencial. Então, por exemplo, se eu quisesse montar uma empresa de e-learning hoje na China, eu ia depender de um sistema que não existe, que é a internet. E aqui no Brasil isso está crescendo fortemente, porque tem uma base boa já. Né? Tem 20 milhões de lares com banda larga já no Brasil. Então isso eu moro em Portugal, Portugal tem 10 milhões, aqui tem 2 Portugais com banda larga. Então, esse sentido do Brasil, em alguns setores em comparação a outros, vai bem. A Índia também. A Índia ela tem uma evolução, mas uma evolução na venda de mão de obra, nos negócios de telemarketing, essas coisas que a gente conhece. Mas em outros setores, por exemplo, do comércio internacional, eles não são organizados. Né? Tanto é que você compra produtos indianos por preços ridículos, porque eles não se organizaram para dar valor para aquele produto. E o Brasil não, o Brasil tem já uma escola de comercialização de produtos, que é a escola capitalista americana, a seu favor. Então, quando você começa a comparar, chega na Rússia, a Rússia tem outra condição também. Né? O regime russo é um regime fechado, muito rigoroso com o povo. Então, desses 4 do BRIC, se você olhar macro, não olhar números, não olhar só a economia, olhar comportamento, olhar a condição do povo, o Brasil está muito melhor que os outros 3. Para finalizar, Edson, queria que você, vindo de fora e vendo de fora, que conselho você daria para as empresas e os profissionais brasileiros em relação ao que conversamos? Bom, aos profissionais, participar de redes, no máximo possível, mas não redes sociais simplesmente para trocar amenidades e falar que eu gosto de snooker, ou de futebol, ou de carro vermelho, ou charuto. Participar de redes onde você troca informações sobre a descoberta do talento das pessoas. Né? Já existe isso, é esse universo que está se formando, onde você pode colaborar, porque a forma de emprego também está mudando no mundo. Né? Se você tem uma especialidade, se você é bom em alguma coisa, quando eu digo especialidade, não precisa ser título, não é um título universitário. Alguém pode ser especialista no cultivo de uma orquídea sem ter feito uma faculdade disso, mas também pode ser um especialista com um título. Mas se você se sente especialista em alguma coisa, divulgue isso ao mundo na rede. Por quê? Porque quando a gente fala que o mundo está entrando na era da inovação, o mundo vai buscar a inovação através dessas redes. E alguém pode chegar num site e digitar assim, especialista em orquídea e te encontrar. Isso que é interessante. As empresas, elas têm que fazer o oposto, elas têm que se abrir e falar o que elas buscam no mercado. Então é uma jogada de busca e oferta. Oferta da inovação e do talento, e as empresas buscando inovação e talento. Então é uma coisa de comunicação através da rede que se formou. Essa acessibilidade ela serve para todo mundo, né? Tanto para quem está começando, pequeno empreendedor, como para qualquer um. Para qualquer um. Se você tiver um problema para resolver na sua empresa, seja qual o tamanho for, não é busque alguém que te ajude a resolver o problema.
né? Logicamente que a ferramenta mais fácil que você tem para fazer essa busca é a internet. Existem outros meios, mas são muito demorados, custosos. A internet hoje tem ferramentas onde você acha as coisas. Então, se você tem uma dificuldade, busca, porque hoje as pessoas aceitam também fazer um trabalho por job, fazer um trabalho por projeto. Então, eu vou participar do projeto por um ano e está feito o projeto. Gostou? Na próxima você me chama, porque eu fui exercer o meu talento específico, a minha especialidade, né? E aí eu vou para outro lugar. E essa mobilidade também vai cada vez mais acontecer por conta disso. Você já encontra universitários que terminam a universidade em outro país e tudo mais. E tem que estar atento a uma coisa importante aí que eu lembrei, que é a lusofonia. Não, mas pode perguntar. Não, pode falar, nós estamos com o nosso tempinho acabando, diga O lá. mercado da lusofonia é o mercado de quem fala português, e esse mercado o Brasil tem que estar atento. São 280 milhões de pessoas, 180 do Brasil, 190 e mais 100 pelo resto do mundo. E Portugal, por exemplo, em termos de lusofonia, é a porta de entrada para o brasileiro entrar para a Europa. Eu quero levar meus negócios para a Europa, entra para Portugal, que é mais fácil. É a mesma língua, os costumes muito próximos, você se estabelece lá ou faz um parceiro lá e depois caminha pelo resto. Eu quero entrar na África, né? Angola. Angola tem um crescimento, o maior crescimento do mundo, muito maior que o da China. Sim. Então, eles falam a mesma língua. Então, o Brasil ele tem que aproveitar esses canais facilitadores, porque quando a língua é diferente, você transmitir uma ideia em outra língua é mais difícil. Né? Imagina você pode até dominar inglês, mas transmitir uma nova ideia é mais fácil na língua raiz. Então, aproveitar a lusofonia é uma grande ideia. Edson, muito obrigada pelas suas informações. A gente fica por aqui. Até a próxima.